Oi, gente, tudo bem? Sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais uma aula que nós falaremos sobre o nosso agir, sobre o nosso comportamento, né? Aquelas nossas escolhas de como nos comportamos perante determinadas situações e que aspectos impactam, né, nesse agir. Então, vamos lá? Aqui. Então, hoje nós falaremos sobre a dimensão intelectual da moral, né? O que a psicologia da moralidade tem a nos dizer sobre essa dimensão que impacta no nosso comportamento. Eu sou a professora Loriane e acompanharei vocês. Bom, o objetivo da nossa aula é compreender o que é o agir moral e quais aspectos cognitivos, né, razão, conhecimento, equacionamento moral e sensibilidade moral impactam neste agir moral. Bom, vamos a um exemplo. Tá muito comum as pessoas fazerem Pix, não é? E aquelas transferências bancárias via um aplicativo, que é muito mais fácil da gente mandar dinheiro para alguém agora. Digamos que você receba uma grana na sua conta, né? Você recebeu um Pix. Só que esse Pix não era para você, não é? Não era para você. E aí? O que você faz? Pensa aí, me diz. O que você faria se você recebesse uma grana que não era para você, não é sua, por direito? Você tá bem de grana, é uma situação. E se você tivesse mal de grana, como é que você agiria? Provavelmente aí na sua resposta sobre como agir, você deve ter, se você parar para analisar a sua resposta, você vai ver que não só saber que você não deve ficar com o dinheiro, né, que não seria correto você ficar com o dinheiro, não só esse aspecto envolve a sua decisão, não é? Então, você ativa aspectos cognitivos, você vai lá, devo ou não devo fazer? Qual que é a regra? É certo eu ficar com esse dinheiro? Não é certo. Ai, o que vai acontecer se eu ficar com esse dinheiro? Ai, se depois descobrirem esse dinheiro não era meu. Ai, se alguém realmente estava precisando, esse dinheiro vai fazer falta para alguém e agora eu vou ficar, né? Eu vou ficar com essa grana. Ah, mas tudo bem, a pessoa que mandou pra mim que se ferre, porque ninguém mandou, né? Errar. Agora, e eu tô precisando? Nossa, eu tô precisando muito, eu tô sem dinheiro pra comprar comida pra essa semana e essa grana vai me cair muito bem. Vejam, eu vou usar, né, para trabalhar com vocês uma obra que se chama Moral e Ética, Dimensões Intelectuais e Afetivas, do professor Yves de Latay. Nessa obra, e principalmente no capítulo no capítulo 2, Saber Fazer Moral, a Dimensão Intelectual, que é o que a gente vai trabalhar hoje, o Yves vai nos dizer que não apenas, né, na ação moral, o fazer, ele está ligado a uma ação, né? Eu tenho que, o saber fazer tem o aspecto do fazer, que é a ação, mas tem o aspecto do saber, ou seja, tem implicações intelectuais envolvidas nessa ação, nesse fazer, ou seja, o saber, ele vai dizer respeito ao perceber, ao pensar, ao refletir, logo diz respeito à razão, não é? Que a dimensão intelectual, ela é integrante propriamente da definição da moral, não é? Então, o próprio Kant nos dizia, não é? Que a razão, ela faz parte da tomada de decisão, não é?
Eu devo recorrer a ela para deliberar como agir, não é? Para pensar como agir moralmente bem, né? Então eu recorro a ela para pensar, por exemplo, como dizia Kant, né? Colocar uma regra, transformar ela numa máxima maior. Então, devo eu querer que todas as pessoas ajam dessa forma? Essa regra seria, se todas as pessoas agissem dessa forma, seria bom para todo mundo? Veja que eu estou recorrendo à razão, né, para pensar. Então, nessa aula, a gente vai ver exatamente esses aspectos da razão, os aspectos intelectuais, não só a razão, mas os outros, que impactam nesse agir moralmente bem, certo? Então, quando a gente olha para esse primeiro aspecto que o professor Ives faz de relação, que é com a razão, a gente vai ver que a razão serve para interpretar, para calcular, para prever, não é? Então, no caso do Pix, o que aconteceu, né? Poxa, qual que é o risco de eu ficar com esse dinheiro? E se, nossa, eu estou precisando desse dinheiro, mas será que a pessoa que seria o destinatário não está precisando também? Então veja que a razão, ela me ajuda a refletir sobre esse problema, sobre essa questão. Então a razão, na verdade, ela está sempre presente, ela é um lugar central da moral, assim como já dizia Kant, né? Então, independente de quais forem os conteúdos ou os fundamentos, né, eu posso achar certo ficar com dinheiro, eu posso seguir um princípio de que é certo ficar com dinheiro, ou eu posso seguir um princípio de que não é certo ficar com dinheiro, mas independente de quais foram os princípios, quais foram os fundamentos, a razão, ela está sempre presente, tá? Ela sempre, porque ser moralmente responsável implica ter liberdade de escolha, a qual implica fazer uso da inteligência, ou seja, para escolher se eu fico com o dinheiro que caiu na minha conta, ou se eu não fico com o dinheiro que caiu na minha conta, se eu dou um jeito de ligar para o banco e dizer, olha, vocês precisam cancelar essa transferência, porque esse dinheiro não é meu, exige, né, a razão, exige que a gente use ali o nosso cérebro, né, essa capacidade para deliberar, pensar, refletir, prever, né, e, enfim, tomar essa decisão. E é claro que eu posso falar nas pessoas que são, então, a razão, ela está ligada também à questão da responsabilidade. Então, quem é considerado responsável pelos seus atos? Então, se uma criança de 4, 5 anos ficar com um dinheiro que ela encontrar na rua, eu não posso, né? Eu não tenho condições de julgar essa criança, né? Como ela tá, o comportamento dela tá errado, mas ela ainda não tem total responsabilidade pelos seus atos, porque ela ainda está em desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e moral, não é? Então, ela ainda não consegue. Logo, a pessoa moral, ela é responsável pelos seus atos. Então, uma pessoa que tem um comprometimento cognitivo, por exemplo, ela não é considerada responsável, assim ainda como as crianças que estão em desenvolvimento, porque o agir moral implica, né, o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, tá? Então, a dimensão intelectual, como diz o Ives, né, ela não somente está pressuposta pela própria definição da moral, como ela é reconhecida como uma condição necessária às ações reconhecidas como morais. Então, a moral, a razão, na verdade, ela é essencial. Bom, não basta apenas eu ter um desenvolvimento cognitivo, né, ser capaz de pensar em diferentes, porque o desenvolvimento
da razão me permite pensar em hipóteses, prever consequências dos atos, né, deliberar sobre o que é certo e o que é errado, fazer toda essa reflexão, essa interpretação, não é? Pensar, conseguir interpretar por que a pessoa, por que esse dinheiro caiu na minha conta, que é indevido ou que é devido, ou seja, né, a razão me permite tudo isso. Mas não basta, né, para o agir moral, ou seja, tem um outro componente aí presente, que é a questão do conhecimento. A moral por si só é um objeto de conhecimento, né? Ela diz coisas que a pessoa deve conhecer, como diria o Ives. Ou seja, ela está relacionada a regras, né? O que deve ou não deve ser feito. Devo ou não devo ficar com o dinheiro? Ou seja, ela tem um mandamento, ela tem ali uma regra. Como a gente vai ver, né? A gente já viu, na verdade, na definição de moral e ética, a gente tem diferentes códigos morais. Mas esses códigos morais, eles têm uma base, ou seja, eles têm princípios, eles têm essas regras que são baseadas em princípios e são baseadas em valores. Então, a moral me diz exatamente qual que é a regra, fico ou não fico? Qual que é o princípio que está por trás disso? Que eu não devo me apropriar da pessoa. Qual que é o valor? Propriedade. Então, moral implica conhecer regras, princípios e valores. Além disso, é muito importante, né, considerar, conhecer outras coisas para, né, o nosso agir moral. Algumas delas são relacionadas à cultura, né? Eu tenho que reconhecer que determinadas culturas têm valores, têm princípios que são diferentes, né? Conhecimentos, por exemplo, uma cultura religiosa de uma cultura não religiosa. Quais são os princípios que cada uma dessas culturas compartilham, não é? Uma determinada comunidade indígena, a comunidade ocidental, oriental, enfim, são perspectivas culturais diferentes que impactam no nosso modo de agir. Logo, conhecer esses princípios é importante, né, para o agir moral. Conhecimentos da ciência, não é? Conhecimentos da política, da psicologia, da própria sociologia ou antropologia, enfim, são todos importantes, né, para o nosso agir moral, né? E para interpretar, para julgar as nossas ações. Então, eu vou ver, por exemplo, questões políticas, né? Por que determinados sujeitos defendem o não isolamento social agora na pandemia, o retorno às atividades. A sociologia me ajuda a entender esses comportamentos sociais de determinados grupos, né? A própria antropologia me traz bases que me ajudam a entender o modo das pessoas agir, quais são as regras e valores que são compartilhados, certo? Um outro aspecto que diz respeito à dimensão intelectual do agir moral é o equacionamento moral. Por quê? Veja que numa ação moral, num problema moral como esse problema do Pix, né? Eu poderia pensar também usar máscara. Vou pra rua e uso máscara ou não uso máscara? Eu tô cansada disso, mas aquela coisa me incomoda, mas uso ou não uso? Devo usar ou não devo usar? Fico com o dinheiro ou não fico com o dinheiro? Veja que perante problemas morais, né, porque usar máscara é um problema moral? Sim, porque tem a ver não só com a prevenção ao coronavírus para mim, mas também para proteger a saúde das outras pessoas. Então, sim, ela é um problema moral, né? E o certo, né, nesse momento social, na nossa cultura em que nós vivemos,
o certo é usar máscara. Nós civis, não somente médicos, enfermeiros que estão lá nos hospitais, sim, devemos usar máscara. Então, num problema moral, eu tenho que pesar, né? Pesar valores. No caso da máscara, tem aqui um peso, que é o meu bem-estar, eu não quero que essa coisa fique me incomodando, então eu quero me sentir confortável sem máscara. É um peso na balança. Por outro lado, eu tenho a questão da saúde, não só a minha, mas a questão da saúde do outro também, né? Então, para decidir se eu coloco a máscara ou não coloco a máscara, eu tenho que fazer um equacionamento. Nesse caso da máscara ou do Pix indevido, parece que está muito claro qual é a ação que nós devemos tomar, né? Devolver o dinheiro, no caso, né? Não ficar com o dinheiro, e na outra, usar a máscara, né? Então, na questão ali da balança de o meu bem-estar, né? O meu conforto de poder andar livre, sem máscara, e a questão da saúde. Então, o que pesa mais? Na verdade, pesa mais a questão da saúde. Então, a regra parece clara, mas e a resposta para essa ação é clara, apesar de que ali tem dois valores, um valor moral e um valor não moral, que estão pesando na balança, que me dizem como agir. Mas tem situações em que essa resposta ela não está tão clara e às vezes não existe uma resposta certa, né? Que são nos casos dos dilemas morais em que dois valores eles podem ter o mesmo peso, né? Ou na verdade vai depender do peso que o indivíduo dá para cada um deles, ou seja, os dois valores são tão importantes, não existe um valor que é certo ou um valor errado, os dois valores são importantes, mas é o indivíduo que tem que decidir por qual valor que ele segue, né? Vocês já devem ter ouvido aquele dilema do Enns, em que é um dilema clássico, em que o Kober coloca uma situação em que um sujeito tem a sua esposa que está com uma doença terminal e ela corre risco de vida, então a única alternativa que ela tem de sobreviver é tomando um determinado remédio. Só que o Enns não tem condições de comprar esse remédio. Logo, esse remédio tem uma farmácia, né? Tem um farmacêutico que tem a propriedade a patente desse remédio, que é muito caro, e fica a questão. O Enns não consegue comprar, mas o único jeito de salvar a vida da esposa é tendo esse acesso ao remédio. Se ele não consegue comprar, deve Enns roubar o remédio? Então, esse é um dilema clássico. Veja, eu tenho dois valores muito importantes. Eu tenho o valor à propriedade em questão e o valor à vida. Não existe uma resposta certa, não é? Tanto a propriedade do indivíduo quanto a vida são valores importantes, mas é o Enns que tem que decidir como é que ele agiria, em quais atenuantes, não é? Então, essa é a questão. Em dilemas morais, é necessário o equacionamento moral, ou seja, colocar na balança, né, esses princípios, regras, valores, né, e tomar uma decisão sobre a hierarquia, ou seja, o que pesa mais, o que é mais importante para mim naquele momento, né, o valor à vida ou o valor à propriedade. E veja como isso é complexo, porque vocês que estão assistindo podem ter dito assim, não, o valor à vida é o mais importante. E aí eu perguntaria para vocês, e se não fosse a esposa do Enns?
Se fosse uma pessoa totalmente desconhecida, deveria o ENS roubar o remédio, mesmo assim? Alguns poderiam dizer, não, eu não vou roubar um remédio para uma pessoa que eu nem conheço. Vejam que essas questões remetem justamente, como diz o Clóvis de Barros, o abacaxi da vida, não é? A moral, a ética, elas estão ligadas à liberdade de escolha, à liberdade de ação do indivíduo, né? Nós vivemos numa cultura, numa sociedade que é baseada em determinadas regras e valores, mas nós temos a liberdade de ação, e essa liberdade de ação implica na tomada de decisão, que implica também no equacionamento moral. Outro aspecto que é muito importante na tomada na dimensão intelectual da moral é a sensibilidade moral. O que significa a sensibilidade? A sensibilidade moral implica em reconhecer que em determinadas situações os aspectos morais não estão claramente definidos, né? Eles não estão claramente ali colocados. Exige uma percepção, exige uma reflexão de que ali existe um problema moral, não é? Então, em determinadas situações, vai depender de que eu, enquanto indivíduo, vá além daquilo que está aparentemente ali colocado. Tem um exemplo que o Ives traz de agora eu não lembro em qual é a página que está, mas é um exemplo de que um aluno na escola, ele encontra um dinheiro e daí primeiro ele decide ficar com esse dinheiro. Então, né, ele decide ficar com esse dinheiro, ele fica com esse dinheiro, só que daí ele passa um tempo e ele passa a pensar, poxa vida, eu não deveria ficar com esse dinheiro, e aí ele vai lá e devolve, né? E aí os professores no primeiro momento punem porque ele ficou com dinheiro que não era dele. Então castigam ele por ele ter ficado com esse dinheiro. Mas eles desconsideram esse processo reflexivo importante para o desenvolvimento moral, esse conflito que ele viveu, que permitiu que ele percebesse que ele estava errado ao ficar com o dinheiro, né? E apenas destacaram no comportamento dele o primeiro aspecto dele, que foi ter ficado com o dinheiro, né? E aí depois desconsideraram que ele refletiu sobre isso, que ele percebeu que ele não deveria ficar. E fazendo isso, né, considerando apenas esse aspecto, sem discutir, sem reconhecer que importante que foi essa reflexão, que ele percebeu que ele deveria ter devolvido, pode levar o indivíduo a perceber assim, olha, eu não posso contar, porque eu vou ser punido de qualquer forma. Então veja que nesses aspectos, muitas vezes a gente percebe situações de conflitos, determinadas situações em que a questão moral não está claramente ali percebida, né? Então eu preciso refletir. Vou dar um outro exemplo que talvez fique um pouquinho mais claro para vocês. É muito comum em situações de acidente, uma pessoa que é atropelada na rua, né, que uma batida de carro, as pessoas vão lá, as pessoas que estão próximas vão, fotografam, filmam e compartilham nas redes sociais essas cenas, a cena da pessoa acidentada, a cena da pessoa que está ali debilitada, às vezes até morta, né, ou numa situação gravemente ferida. Logo, e elas não pensam se isso é certo ou se isso é errado, né? Elas simplesmente compartilham porque querem divulgar aquilo que elas acabaram de ver, que, né, nossa, aquilo
vai chamar atenção, as pessoas precisam saber, nossa, ocorreu um acidente aqui, a pessoa está gravemente ferida, nanana. E aí eu pergunto para vocês, como é que fica, né, a pessoa, os paramédicos, os bombeiros, que quando eles acodem essa, né, vão lá, socorrem essa pessoa, que vão contar quando tem um acidente grave ou até um óbito, que elas vão contar para a família, tem todo um cuidado, um atendimento psicológico, social, de acolhimento, né, para que essas pessoas recebam essa notícia de determinada forma, com cuidado, né. E quando, veja bem, alguém da família não sabe daquele acidente e recebe pela internet essa informação, né, recebe ali no WhatsApp, qual é o impacto que isso, né, recebe de qualquer jeito, vê aquela foto totalmente da pessoa, da intimidade da pessoa ali totalmente exposta, né, intimidade mesmo, a pessoa ensanguentada, enfim, é a intimidade do indivíduo, né, de como ele está, sem cuidado algum. Como é que essa família se sente, essa pessoa, é, a preocupação que pode gerar, o desespero que aquilo pode acontecer. Então eu pergunto para vocês, isso é correto? Né? É correto fazer esse tipo de coisa? Receber, e aí eu que recebo essas imagens, essas fotos, é correto eu sair compartilhando, né? Compartilhar com outras pessoas? Então vejam que muitas pessoas talvez nunca tivessem parado para pensar que aí existe um problema moral, né? Que tem a ver com a intimidade, o acolhimento, a segurança física e psicológica das pessoas que estão envolvidas nessa situação, dos familiares. Então, você imagina todo um cuidado que se tem às vezes para contar para uma criança que o pai morreu. E aí tá na internet, em todos os locais, a cena do pai queimado. Sei lá, sofreu um acidente de carro e o carro acabou pegando fogo. E aí essa criança tem acesso a isso. Né? Qual é o impacto dessa cena para essa criança? Seria o certo dela ver de qualquer jeito, ela, né, ter acesso? Será que a família gostaria que essa imagem desse pai circulasse e ficasse aí exposto? Então vejam que a sensibilidade moral, ela diz respeito a isso, essa capacidade de você perceber nas entrelinhas que determinadas situações têm sim um problema moral e que para eu pensar como é que eu vou agir perante essa situação, eu deveria, né, ir mais a fundo, interpretar melhor essa situação para então deliberar, certo? Então, gente, nessa aula a gente percebeu na dimensão intelectual quantos aspectos da razão, do conhecimento, do equacionamento moral e da sensibilidade moral, nessa capacidade de perceber nas entrelinhas o quanto isso afeta no nosso agir moral. Mas o que o Ives vai nos dizer é que essa dimensão intelectual da moral não anda sozinha. Ela anda atrelada à dimensão afetiva, porque não basta eu saber pensar, não basta eu conhecer, não basta eu equacionar, não basta eu ter sensibilidade moral. Eu tenho que querer agir moralmente bem. E é sobre esse tema que a gente vai falar na próxima aula. Obrigada.